Beleza, estamos ao vivo. Não sei se tem alguém aí. Se estiver, boa noite. Se você estiver nos assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigado por nos dar a oportunidade de compartilhar com vocês mais uma troca de ideia, mais uma sessão de comentários sobre as lore sheets do V5, que é uma nova vantagem que veio para esta nova edição, a quinta edição do jogo, para a galera utilizar e atrelar seus personagens a alguma trama do cenário de Mundo das Trevas, mais especificamente as tramas de Vampiro à Máscara. Claro que sempre contando com o nosso oráculo, Rafael. Rafa, diga oi pra galera. Oi pra galera. Boa noite, pessoal. Ou bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo depois. Na verdade, boa noite, porque a gente está falando de vampiro, é sempre boa noite. Estamos chegando aqui mais um episódio. Muito obrigado para quem chegou até aqui, para quem aguenta 2 horas de programa, inclusive os nossos co-apresentadores, né? E é isso, não para mais uma, né, não, Tati? É isso aí, olá pessoas, boa noite, boa madrugada, bom dia, se por algum motivo estranho você estiver vendo de dia. E... Humanidade alta, né? Exato, a gente não tem, desculpa. Quer dizer, eu falo por mim. E sejam bem-vindos, vamos falar de vampirinhos, hoje eu tô animada. E gente, olha, só quero avisar pra vocês que a Tati é praticamente inquilina aqui da casa. Não se estranhe se ela começar a criar grilhões aqui. Ela já tá naquele nível que dá pra ver a geladeira já. Verdade. Eu falei Tati, pro Haga que eu vou levar a escova de dentes logo logo. Verdade. Eu só tenho a agradecer pela sua presença. Muito obrigado. Vamos então começar hoje a nossa noite. Eu confesso que essa lore sheet me provocou algumas reações. Claro que ao longo dos nossos comentários eu vou falar sobre elas. É uma lore sheet que não se atrela tão somente à cidade de Chicago e ao próprio Chicago by Night. Ele pode ser usado, inclusive ele comenta que pode ser usado em outras cidades que possam ter ou já tiveram catástrofes naturais ou por consequência humana que possam ter gerado uma calamidade pública. Mas aí depois a gente troca uma ideia do quanto vale a pena trabalhar com esse tipo de evento numa crônica de vampiro, porque dependendo da situação a gente vai estar lidando com momentos tristes na vida de pessoas. E aí, será que vale a pena ou não trabalhar com isso numa crônica? Aí a gente troca uma ideia mais tarde. Beleza, meninos? Vamos lá. Bom, como eu sempre faço uma leitura de conteúdo antes do conteúdo propriamente dito do Lore Sheets. E devo dizer que eu não encontrei nada no White Wolf Week sobre o grande incêndio de Chicago, ou sobre a inundação também de Chicago, ou a própria Noite do Demônio, que o Rafael me corrigiu em tempo, porque eu já estava me direcionando para Detroit, né, Rafael? Vamos deixar claro um negócio. Existia uma coisa sobre vampiro que não estava no White Wolf Week e por um acaso eu sabia. Verdade. Foi o Rafael que me salvou. Eu já ia trazer a informação errada. Eu me assustei. Eu me assustei com esse factoide aí do meio da semana. E aí, ele me ajudou a rever a informação. Busquei um pouco mais de conteúdo da primeira edição que o Rafa me passou, e depois da própria quinta edição, não, da edição V5, e a gente é o que vai ler aqui para vocês antes da lore sheet propriamente dita. Então, vamos começar pelo grande incêndio de Chicago. Este incêndio foi de grandes proporções, que ocorreu na cidade estadunidense de Chicago de 8 a 10 de outubro de 1871. O incêndio matou aproximadamente 300 pessoas, destruiu cerca de 9 km quadrados da cidade e deixou mais de 100 mil residentes sem casa. Começou em um bairro a sudoeste do centro da cidade e, devido a um longo período de condições ventosas, ou seja, rajadas de vento,
quentes e secas e a construção de madeira predominante na cidade levaram à catástrofe. Os bombeiros não responderam ao primeiro relato, enviado de uma farmácia por volta das 21 horas e 40 minutos. Só quando o fogo ganhou território é que os bombeiros perceberam que se tratava de um novo incêndio e mandaram as bombas, mas na direção errada. Várias tentativas se seguiram para parar as chamas, mas todas falharam, frustradas pelo clima quente e seco e o vento forte que ajudou a espalhar as chamas. O prefeito de Chicago chegou a pedir ajuda às cidades vizinhas, mas a essa altura o incêndio já era grande demais para ser contido. Como o fogo também destruiu o aqueduto, os bombeiros desistiram de apagar as chamas e o desastre continuou a se espalhar pelo rio Chicago também. Mas felizmente o fogo acabou morrendo, ajudado pelos ventos cada vez menores e uma chuva leve que caiu na noite. E agora eu adentro no conteúdo do Chicago by Night, primeira edição. Noite do Demônio. Em 1871, Maxwell e seus aliados finalmente conseguiram estancar o influxo de cainitas para a cidade. Então veio o horror da Noite do Demônio. Chamas acendidas por uma Malkavian suicida chamada Maureen O'Leary. Como é que fala, Tati, por favor? O'Leary. O'Leary, obrigado. Se alastrou pela cidade como uma rajada assassina, queimando tudo no seu encalço. Incrivelmente, poucos mortais morreram, mas o fogo destruiu 18 mil edificações e aniquilou quase completamente os apoiadores entre os membros de Maxwell. Com a base vampírica da cidade em desordem, Lodin viu a sua chance, optando por uma noite quando Inyanga, ancião gangrel e então primogênita em Chicago, havia deixado a cidade. O Ventru fez o seu movimento. Com um pequeno bando de toreadores e companheiros Ventru, ele atacou Maxwell na mansão leste do Bruhá. Esperando uma luta veloz e desigual, eles encontraram Maxwell muito mais forte do que eles pensavam. Muitos foram decapitados pelo sabre de Maxwell antes que um dos toreadores conseguisse arrancar fora o braço dele. Maxwell escapou através de uma janela e não foi visto na cidade desde então. Lodin não quis rival algum entre os de sua raça e metodicamente destruiu aqueles poucos Ventru que sobreviveram à batalha. A partir deste ponto em diante, todos os Ventru em Chicago foram da linhagem dele. Enquanto aqueles cainitas que se lembram do grande incêndio ainda o chama de Noite do Demônio, Chicago como um todo atualmente se beneficiou da destruição. Uma massiva reconstrução rejuvenesceu a cidade. Dentro de alguns anos, ela ultrapassou a sua antiga glória e, sob a liderança de Lodin, tornou-se uma das usinas de força industrial das Américas. Vou parar por aqui, porque acho interessante a gente reservar depois comentários para a Maureen. Sendo assim, os comentários eu abro para a Tatiana. Então, eu acho interessante, é uma coisa que é recorrente no Chicago by Night, é essa questão deles aproveitarem fatos. Na verdade é recorrente no mundo das trevas como um todo, mas eu acho que no Chicago by Night isso é muito marcado, de aproveitarem fatos reais para criar plot no mundo das trevas. E esse incêndio especificamente, ele inclusive foi uma das coisas que fez Chicago ganhar a relevância arquitetônica que a cidade tem, porque quando a cidade inteira foi varrida pelo incêndio, eles não só reconstruíram a cidade, mas eles chamaram arquitetos famosos do mundo inteiro e intencionalmente construíram uma Chicago mais bela, mais planejada e mais... Então, assim, eu acho interessante eles terem relacionado isso com a ascensão do Ventru, porque principalmente aquelas áreas ali no entorno do Rio Chicago, né, subindo ali, elas são o centro econômico, o centro... de negócios da cidade. Então, assim, eu acho que eles criaram um gancho legal. É o que você falou, se é legal ou não a gente ficar trabalhando com esses temas de vida real no jogo, é uma conversa à parte, mas pelo menos esse trabalho de ancorar as coisas, eles fizeram bem feito. Rafael? Então, para vocês terem uma ideia, esse negócio que a Tati falou do lance deles contratarem os arquitetos e intencionalmente eles construírem uma cidade. Isso também é referenciado em alguns momentos do Chicago by Night, tá? No V5. Em 1893 a gente já tem
ou seja, 20 anos depois, pensa que a cidade foi posta abaixo, porque a cidade foi posta abaixo por esse incêndio. A cidade inteira. Assim, tudo que era Chicago na época. 9 quilômetros Acabou quadrados de né? incêndio. Não existia quase Isso cidade mais. Entendeu? Em 1893, menos de 20 anos depois, teve a Columbian Exposition, né? Foi uma exposição que foi aberta para o mundo inteiro, foi uma coisa parecida com a Semana de Arte Moderna que teve aqui em 22. Eles fizeram uma grande exposição ali, não sei o que lá, e foi meio que... Bom, foi isso, foi uma exposição para o mundo inteiro, entendeu? Eles chamaram as pessoas do mundo inteiro para conhecer essa Chicago renovada. Entendeu? Então, menos de 20 anos depois, a cidade já tinha se reerguido e já estava pronta para ser apresentada para o mundo. Entendeu? E isso é recorrente em Chicago. No próprio V5, eu não tô nem usando muita coisa de fora, tá? Estou usando coisas que eu peguei no próprio V5. E fazendo a minha interpretação das coisas. No próprio V5 fala muito sobre a questão das Olimpíadas. Vocês chegaram a ler o Chicago V5? Então, eu fiz a tradução dos capítulos inteiros para poder pegar qual é o plot, né? E é muito bacana, o livro é muito... Eu já falei isso várias vezes, né? O livro é muito bacana porque ele conta a partir de pequenos relatos, você vai pegando recortes da realidade, e aí a partir daí você vai pegando o plot como um todo. Ele não é como as edições anteriores do Chicago by Night, que conta meio que... é um texto expositivo, né? As edições anteriores, né? Ele vai explicando o que aconteceu, e no V5 não, as coisas vão acontecendo. Uma das coisas que aconteceram nos últimos anos foi a tentativa de Chicago de ser a sede das Olimpíadas. E o Peterson, que era um dos filhos do Lodin, né, uma das crias do Lodin, ele apostou todas as fichas nisso. E ele tinha uma galera na prefeitura também, então assim, ele gastou uma puta de uma grana, ele pisou em muitos calos, inclusive no calo do Kevin Jackson, porque ele precisou fazer com que as atividades criminosas de Chicago desaparecessem completamente da cidade, e não deu certo. Não só não deu certo, como foi uma derrota monumental. Chicago perdeu a candidatura das Olimpíadas para uma cidade que era dominada por La Sombra, uma cidade horrível, uma cidade execrável, chamada Rio de Janeiro. Foi em 2016. E por causa disso, o Peterson, eu não lembro agora se ele foi morto ou se ele foi exilado. Eu acho que ele foi morto, se tornando o primeiro príncipe de Chicago que foi morto, porque todos os outros estão andando por aí. Então é isso, tá ligado? E Chicago, ela tem essa temática de ficar se reinventando, entendeu? Constantemente. Não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas no Hacking tem as novels, tem uma trilogia de novels, e ela se passa em Chicago. E tem um plot interessante envolvendo a arquitetura de Chicago, né? Tem um arquiteto que não é um membro, é um arquiteto mortal, que ele fez um monte de prédios pela cidade, só que ele era... Eu não lembro se ele era rebanho ou se ele era um ghoul. Eu acho que ele era rebanho, não era nem ghoul ele era. Mas ele foi um joguete de um vampiro que era o príncipe da cidade. E aí esse arquiteto ele fez uma rede de túneis ligando todos esses refúgios. Então, se você, dependendo do refúgio que você tinha, isso dentro do plot do novel, isso não chegava nem a regra. Dependendo do refúgio que você tinha, você podia estar tropeçando numa rede de túneis que ia levar até a casa do príncipe. Assim, você entendeu?
E isso é muito aproveitado dentro do plot. Pra terminar minha Esse é um negócio participação que eu não sabia. Eu vou pesquisar porque muito me interessa, por sinal. depois eu passo pra você as infos certinho. E aí, pra terminar minha participação, um fato muito interessante, um fato real muito interessante é assim. A O'Leary, ela, que é uma malcaviana que causou incêndio, ela é inspirada numa O'Leary que existe de verdade. O incêndio de Chicago começou na fazenda. Tu não queres O'Leary. reservar para daqui a pouco? Que a gente vai falar daqui a pouco dela na sequência. Pode ser. Segura. Vamos falar sobre o verdadeiro incêndio. Tá. Mas antes de passar para ela, deixa eu comentar uma coisa assim que eu fiquei raciocinando sobre o Lodin. Esse evento, né? Esse incêndio, ele foi catastrófico não só para a cidade, mas para toda a sociedade vampírica da cidade, porque deram uma limpada legal, pelo menos entre o historiador, Ventrue e Malkavian. Vocês vão ver daqui a pouco que também foi ruim para os Malkavian. Oi. Pra galera que acompanha o Chicago desde a primeira edição, é interessante ver como é que é a rede política, né, de Chicago. Então, tem duas personagens que são da primeira edição e que eles estavam presentes já nessa época, que é o Khalid e a Inyanga. Uhum. E esses dois anciões, né, que são primogênitos, eram primogênitos da cidade até há pouco tempo, eles eram assim os braços direitos do Maxwell. Entendeu? O Maxwell, ele era um Brujah, ele foi o primeiro príncipe de Chicago. Ele chegou em Chicago, ali era tudo mato. E aí depois que foram começando a chegar os outros vampiros, o texto ele começa, né, o texto que você traduziu, ele começa mais ou menos ali no meio da explicação, né, de como foi a fundação de Chicago para os membros. E o que estava acontecendo é que estava vindo um grande influxo de membros, porque Chicago estava começando a virar uma cidade. Entendeu? E nisso, o Maxwell, ele queria que aquilo fosse o território dele. Ele precisou lidar com o influxo que vinha chegando. Mal sabia ele que, né, já tinha a Helena e o Meneleão naquela época. Só eles dois, só isso. Só. E aí, por coincidência, ele tropeçou, caiu lá. E aí começam a chegar membro, ele consegue formar mais ou menos uma sociedade ali. Os dois braços direito e esquerdo dele são o Khalid e a Inyanga. E aí quando o Lodin dá o golpe no maluco, lá no Maxwell, ele dá um golpe com a ajuda do historiador da cidade, mais alguns Ventrue. Ele mata todos os Ventrue. Ele mata todo. Aliás, eu não lembro se ele mata também o historiador, mas os Ventrue eu sei que ele mata. Que ele mata o historiador também. Ele mata todo mundo que participou do golpe e ele mata. Eu acho que os Ventrue ele perseguiu além dos que participaram do golpe. Uhum. Porque a única linhagem de Chicago, a única linhagem de Ventrue em Chicago é a linhagem do Lodin. Até pouco tempo atrás. Então, lembra de umas semanas atrás, onde eu não participei, que teve a Lori Sheet, descendente de Lodin? Sim. Então, se você é um Ventrue e você não tem a Lori Sheet, descendente de Lodin, não se preocupe, provavelmente você é da linhagem, você está usufruindo. Entendeu? E é isso. Show. E aí ele criou uma treta, né? Ele criou uma treta com a Inyanga e com o Khalid. E porra, e que treta, né, cara? Mó bandido, mas vamos lá. Agora sim a gente vai falar da verdadeira causa dentro da proposta do Chicago by Night. Só dar um parênteses. Só dar um parênteses. Ale, abraço, viu? Vem pro safado. Bom, se você estiver assistindo aí. Boa. Então agora a gente vai falar da Malkavian Maureen O'Leary. Na época do grande incêndio, ela foi a Malkavian mais antiga em Chicago e se via como a matriarca de uma extensa família. No entanto, ela era suicida e, com a ajuda de vários outros Malkavian que morreram nas chamas, ela ateou um incêndio em 1871 que ela esperava que iria matá-la. Ironicamente, o refúgio dela,
a infame Casa de O'Leary foi uma das poucas edificações de Chicago deixadas em pé. Como resultado, vampiros membros morreram. Várias edificações foram destruídas e ela não morreu. E acabou criando a oportunidade para a ascensão de Lodin. Tempos depois, ela foi morta por sua cria Jason Newberry. Cansado das lamentações da sua senhora sobre a falha dela em se matar, ele tramou endiablizá-la, mas não conseguiu diante das súplicas dela, devido a ela sempre tê-lo aceitado e o amado como filho. Portanto, ela apenas o matou, ele apenas a matou, deixando-a para se transformar em cinzas. Tati, seus comentários. Então, para começar, eu tenho que dizer que o Jason, ele é um dos meus personagens mais amados, assim, do Chicago by Night. Gente boa, né? Então, eles trazem ali uns twistzinhos pra ele na V5, que eu não posso dizer que eu concordo nem discordo, mas eu gosto muito do personagem. E afinal de contas a gente tá falando de Malkaviano, né, gente? Então, é o que o Rafa tava falando, né, que eles também se inspiraram em uma pessoa da vida real. Eu nem vou falar muito, porque daí eu deixo o Rafa falar o que ele ia dizer, que é outra coisa, né, que eu achei bem legal, que o Incêndio, ele é um episódio extremamente controverso e que através de uma das possíveis explicações eles trazem essa moça, o Larry, como meio que bode expiatório. E é mais uma vez eles fazendo, né, esse exercício de puxar de volta, de ligar e de criar esse encontro aí. Eu só tenho um pouco de dificuldade de acreditar que, na verdade, a Maureen, ela estava agindo ali só porque ela queria se matar. Me parece uma justificativa um pouquinho fraca, principalmente se você for olhar a repercussão que isso teve depois. Afinal de contas, você tem essa grande, né, revolução no que era a Sociedade dos Membros até então e o Lodin assumindo. Então eu acho que, no mínimo, algum sussurrinho na orelha vindo de algum lugar ela acabou tendo ali. E detalhe, o Lodin ficou ainda fazendo graça com ela depois, né? Chamando ela de Rainha de Chicago. Ela não é exatamente uma aliada do Lodin, ela não gosta do Lodin, não é porque ela favoreceu o Lodin que ela é amiga do Lodin, ela não gosta. Agora, para quem tá pegando o V5, não vai conhecer ela porque ela já era. Mas assim, na V1 e na V2 explica bastante sobre ela. E a relação dela com o Lodin é extremamente truncada. Aliás, a relação dela com todos é extremamente truncada. O que acontece com o Larry é que ela era paranoica. Ela tinha um lance de paranoia, de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém é bom bastante pra mim, o mundo é sujo, o mundo é feio, e aí eu vou me matar. E aí entra aquele tropo do Malkaviano que a gente sempre critica, que é você pegar transtornos reais e trazer para o mundo das trevas, né? São coisas que a gente não gosta, que a gente não gosta dessa representação, mas eles próprios criticam essa representação, mas eles vão lá e fazem, né? Eu também acho muito raso o lance da tentativa de suicídio. Eu acho tanto que pode ter sido esse sussurrinho da teia, quanto ela pode ser um bode expiatório, entendeu? Eu nem digo isso, sabe? Eu acho que pessoas tentando influenciar ela também, já descrevem ela como uma pessoa que tá ali um pouco perdida, que tem esse impulso de querer se matar. Por que não alguém ir lá e fica soprando na orelha dela? Nossa, seria uma boa ideia se você fizesse isso de forma, né? Vai saber, eu acho que sim. A informação real do incêndio de Chicago é tão bom, eles podiam manter isso, não no sentido... Eu já vou falar desse de verdade no incêndio, mas assim, ninguém sabe como começou. As pessoas sabem onde começou, mas ninguém sabe por quê ou como começou. E aí vira uma lenda, entendeu? Inclusive uma lenda que é muito difundida é que quem teria começado o incêndio foi uma vaca, a vaca da O'Leary, que derrubou uma lamparina e começou um incêndio que se estendeu por 9 quilômetros de cidade em 3 dias.
dando trabalho para uma cidade inteira. E é engraçado que ninguém morreu. Morreu muito pouca gente no incêndio. Eu não sei exatamente se ninguém morreu, mas foram muito poucas Para as proporções do incêndio. Para as proporções E não do tiveram incêndio. algumas mortes, sim. Eu acho que ficou ali por volta de 200 pessoas. É gente pra caramba, mas se você for pensar em, sei lá, Na extensão 17, que deu, 18 mil estruturas destruídas, foi muito pouca gente que acabou sendo afetada diretamente pelo incêndio, né, na calamidade em si. E mais uma trivia em relação ainda ao incêndio é que foram 1871 tiveram vários incêndios na região e eles podem ou não estar ligados. Uma tese que eu li é que foi um ano de estiagem e que era uma época especificamente do ano em que teve uma ventania muito forte. Então teve em várias cidades, eu não vou lembrar o nome das cidades agora, gente, desculpa. Mas assim, teve várias cidades ao redor, inclusive ali próximo de. Como é que é o nome da cidade que também é by night, ali logo pra cima? Milwaukee, inclusive ali próximo da área de Milwaukee, teve incêndio, se não me engano, foram 5 incêndios no mesmo ano. Para uma área que só tinha povoado, é muita coisa, entendeu? Certeza. Não tinha Meninas, aonde começar a existir. Meninas, deixa eu comentar aqui uma coisa. Escutando vocês falarem, me veio uma proposta de aventura, só que não uma aventura na atualidade, uma aventura memória, encenando as situações e as tramas que levaram Maureen a fazer essa tentativa. Os personagens de alguma maneira estariam envolvidos com esse evento. Imagina que aventura daria. Escuta, eu vou sair diametralmente do assunto agora, gente. Fecha o livro. Vocês acompanham o Shingeki no Kyojin? Attack on Titan? Então, eles meteram um paradoxo de bootstrap aí no bagulho todo agora, no final do anime, quem acompanhou o mangá também, que é aquela situação que aconteceu no Dark, né? O Dark se acompanhou, Tati? Então, eu sou obrigada a nova, admitir que eu sou uma pessoa que tem muito problema com questões meio confusas de paradoxo e de volta no tempo e de não sei o que, e a minha cabecinha buga. Então, o lance do paradoxo de bootstrap é assim, é você ter uma situação onde não fica muito claro aonde que começa o loop temporal, entendeu? É quando alguma personagem no presente volta para o passado e causa uma situação que vai levar a esta personagem do presente, entendeu? Então é uma situação em que o presente pode mudar o passado, né, também. É uma situação em que o presente muda o passado. Eu penso o seguinte, de repente uma aventura memória, ou no memória aí, em que os jogadores vão tentar desvendar o que aconteceu com o incêndio de Chicago e aí, no meio da investigação, eles causam o incêndio de Chicago. Também. Então, também. Você já cria E eu vou te falar que quando eu comecei a assistir esses episódios do Shingeki, eu lembrei bastante do True Hack, que também é outra coisa que eu acho execrável no Lord Vampiro. Mas aí eu comecei a namorar com a ideia do True Hack. Esse vampiro que volta no passado, vai pro futuro. Ou então, Rafa, agora também fazendo uma outra invertida, os personagens descobrindo que o incêndio era um mal necessário. Sim. Ninguém sabe o que queria acontecer se o Maxwell continuasse príncipe. Aliás, no mínimo a cidade não ia crescer, né? Porque quem colocou a cidade pra frente foi a adversidade. Você falou ou não. É bem isso mesmo, né? Eu acho que Chicago acabou, tipo, óbvio, é uma tragédia absurda, mas Chicago acabou saindo dela de uma forma absurda, assim. Sim, pelo que eu me lembro, eu acho que até a União Europeia, que eu acho que não era União Europeia ainda na época, mas tipo, ele teve reforço de alguns países da Europa que ajudaram a reconstrução de Chicago. E um fato que eu acho muito interessante, que é visível até hoje na arquitetura de Chicago e região,
que são as caixas d'água em cima de prédio. Se vocês repararem, todo prédio, meio que ali daquele início ali do século XX, vai ter uma caixa d'água acessível em cima. E eu acho que é justamente por conta dessa questão de ter destruído o aqueduto e eles não terem conseguido combater o incêndio. Então eles remodelaram todo o sistema, né? E como isso permeia a cultura mesmo, a cultura pop, porque a gente consegue pensar, assim, lembrar de cabeça várias cenas, assim, tipo quadrinhos, desenhos, Animaniacs, mano, todos os desenhos da Warner tem a caixa d'água lá da Warner, né? Eu não sei o quanto isso foi, o quanto isso se espalhou, tá ligado? Tipo, de Chicago pro resto dos Estados Unidos. Tipo, ó, vamos instalar bastante caixa d'água porque a gente não sabe se vai ocorrer um incêndio. Eu sei que tinha um tipo de casa, né, que era típico de Chicago e que fez com que o incêndio se alastrasse, que era uma coisa em forma de balão, né, aquela casa que tinha uma parte assim de cima, sabe, tipo um sótão em cima, coisa assim, né, e aquelas vigas eram todas de madeira. E coberta de material inflamável também, né? Então foi o que colaborou para o incêndio, entendeu? Enfim, mas voltando para o Larry, né? Tem muitos, se você olhar a história real do incêndio, tem muitos factóides, tem muitas coisinhas que sujam a água e você não consegue entender o que aconteceu de verdade. E isso é factual, tá? Tipo, até hoje as pessoas não sabem o que aconteceu no grande incêndio de Chicago. Sabe que tem uma série de especulações, né? Sim. Inclusive de que poderia ter sido um meteorito que deflagrou a chama, sabe? Sim. Eles vieram tirar a especulação até de onde a gente podia menos imaginar. Tipo, não, caiu uma pedra do céu e botou fogo na cidade, entendeu? Tipo... E eles podiam ter aproveitado isso pro mundo das trevas. Eu acho pobre você atribuir isso a uma mulher suicida. Sim, não, e principalmente o que eu achei ruim nessa questão da O'Leary é que ela era uma mulher pobre, imigrante, católica, então literalmente, sabe, tipo, eu acho que foi chato, pra não dizer pior, da parte deles jogar isso em cima da O'Leary e perpetuar essa história que claramente parece que ela foi um bode expiatório para a situação. Na história real, né? Na história real, eu exato. Acho que ela acabou ficando com um bode expiatório real, né? Da história. Sim. E perpetuarem isso no mundo das trevas, eu acho que foi, assim, mancadinha, para não dizer coisa mais forte, sabe? Eu acho que foi um vacilo grande, assim. Eles poderiam ter... história... É um plot que foi desenvolvido ali no começo dos anos 90 e muitas questões que hoje existem não existiam na época, né? Sim, eu concordo. Mas esse é todo o plano que eu vou passar, porque eu também não vou passar com muita força não, tá, gente? Bom. Eu acho que é um plot isso, né? A gente tem a obrigação de apontar o dedinho ali e falar, olha, isso não é legal também, porque, tipo, se a gente começa a falar, mas isso é fruto daquele tempo, a gente vai começar a aceitar coisas execráveis, tipo criação de partido nazista, como fruto do nosso. E a gente não pode abrir esse tipo de precedente, né? E, tipo, pelo menos eu, como pesquisadora da área de humanas, eu me sinto até um pouco responsável por isso. De, tipo, não é porque aquilo era aceitável naquela época que a gente tem que... Ah, não, tudo bem porque era assim. Exato. Vamos continuar? Bom, enfim, em frente. Vamos em frente. Vamos mudar agora de catástrofe. Inundação de Chicago. A enchente de Chicago ocorreu em 1992, quando o serviço de reparos em uma ponte sobre o rio Chicago causou danos na parede de um túnel de serviço abandonado debaixo do rio. O rompimento resultante inundou porões, instalações e passeios subterrâneos por toda a Chicago Loop, que é o centro financeiro da cidade, com aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de água. A água inundou os porões de vários prédios de escritórios, lojas de varejo e uma área comercial subterrânea. O Loop e o centro financeiro foram evacuados,
e o fornecimento de energia e gás foram interrompidos na maior parte da área como precaução. No seu ápice, algumas edificações ficaram com 12 metros de água em seus níveis mais baixos. No entanto, no nível da rua não havia água à vista, pois ela estava toda no subsolo. Levou 3 dias antes que a inundação fosse limpa o suficiente para permitir que os negócios começassem a retomar, e isso custou à cidade aproximadamente 1,95 bilhões de dólares. Alguns prédios permaneceram fechados por algumas semanas. O estacionamento foi banido no centro da cidade durante a limpeza, e algumas rotas subterrâneas foram temporariamente fechadas ou redirecionadas. As batalhas legais que se sucederam em função das perdas e danos durou por vários anos, e a discordância sobre quem teve a culpa persiste até hoje. E aí eu pulo para o que é descrito dentro do Chicago by Night edição V5. Em 1992, rumores começaram a circular de que o clã Tremere estava trabalhando em descobrir os refúgios dos Nosferatu. Assumiu-se que o esforço foi infrutífero, pois os membros do clã Nosferatu tendem a fazer seus refúgios extremamente difíceis de se encontrar e igualmente perigosos para se chegar. Esses rumores foram um ponto central por várias semanas e tinham acabado de começar a morrer quando uma grande inundação atingiu a área central de Chicago. Sob investigações iniciais, pareceu como se a inundação fosse natural. Chicago foi de qualquer forma construída em um pântano, então ela ficou sujeita a inundações em algum ponto. Então, relatos de muitos sem-teto aparecendo mortos dentro dos esgotos começaram, mas eles foram mantidos fora das principais mídias. O centro de Chicago entrou em colapso por uma semana, impactando os negócios e as casas dentro da área. Junto com aqueles relatos de investigação, foi falado do dano massivo feito aos refúgios dos Nosferatu dentro da cidade. A partir disso, não foi difícil de juntar as peças e finalizar o quebra-cabeça. A maior pergunta permanecente foi: por que os Tremere fizeram isso? O que havia nisso para eles nesse momento de colocar em perigo tantos membros e tirar as vidas de incontáveis mortais? Enquanto não havia uma boa resposta para essas questões, havia muita especulação. A maioria delas giram em torno dos membros Khalid e Nikolai e a rivalidade entre os dois. Outros especulam que Lodin pagou Nikolai a fazer isso e eliminar os inimigos dele. Mas nisso Nikolai falhou na tarefa dele e causou muito mais dano à cidade do que foi originalmente pretendido. Um outro rumor que começou pelo Tommy Walker foi de que um outro Nosferatu estava tentando destruir Khalid. Então vamos aos comentários, Tatiana. Então, eu sou obrigada a trazer fun facts sobre o Rio Chicago nesse momento, porque é uma história que eu sou fascinada. Que a primeira coisa que, assim, parece que o Rio Chicago, ele é literalmente a veia que faz a cidade pulsar e fluir desde o início da fundação ali de Chicago, porque foi justamente a posição do Rio Chicago ali em relação tanto aos Grandes Lagos, né, ali no Lago Michigan, quanto à rede de rios do Mississippi, que fez a cidade criar uma relevância econômica grande. E uma coisa que eu acho fantástica, e aí é só minha cabeça malcaviana viajando, é que, não sei se vocês sabem, o Rio Chicago, ele foi, por ação humana, ele teve o fluxo dele revertido. Ele corria da terra para o Lago Michigan e ele foi trabalhado algumas vezes até que eles conseguiram ter sucesso em fazer o rio correr ao contrário. E, cara, eu fico pensando nessas coisas e isso vai alimentando um monte de ideia que vai, tipo, fervilhando e uma hora vira alguma coisa. Mas essa relação do Rio Chicago, com a importância que ele teve, com o estrago econômico que ele causou com essa inundação, com todo esse esforço ali, tanto de assentamento, quanto depois de você inverter o fluxo, quanto esse esforço que houve na própria década de 90 de você limpar o rio para tornar a cidade mais bonita e tal, o quanto a história do Rio Chicago fala sobre a história da cidade e o quanto isso é legal a gente conseguir também trazer o Rio como uma personalidade viva. E assim, eu não estou nem falando da gente dar um aspecto sobrenatural para ele,
Mas eu acho que muita coisa gira em torno do que o Rio Chicago traz. Sim, eu até entendo, mas nem é a ideia que está na minha cabeça a princípio. Mas o quanto o Rio Chicago traz de ideia, de história, de plot. E aí agora eles ainda aproveitaram essa da inundação que causou esse estrago horrendo no meio da cidade, né? E que no fim das contas acabou sendo um estrago muito mais econômico, muito mais no centro financeiro, não teve um impacto populacional grande. Mas é isso, sabe? Tipo, mais uma vez a gente tem ali uma tragédia causada na cidade como força motriz para uma grande mudança ou para uma grande alteração no status e no funcionamento político da cidade. Boa. Rafael. Só colocando um adendo na fala da Tati, isso é uma coisa que é levantada real, tá? Realmente, quando você vai ver, sei lá, em site de notícias ou mesmo em livros de história e tal, o que se fala sobre essa inundação é que o dano humano dela foi pouco, mas, porém, todavia, nunca foi feito um estudo em relação ao recenseamento da população de rua antes e depois da tragédia. Que são as pessoas invisíveis da sociedade, né? Para variar. E aí existe um certo barulho em relação às ONGs, às entidades de proteção dos direitos humanos, principalmente a galera mais envolvida, tal. Nesse sentido, quando se fala do assunto, tá? Estima-se sim que teve um grande número de perdas de vida de mendigos, né, de pessoas em situação de rua, e que isso foi inclusive acobertado pela imprensa na época, entendeu? Para não causar um alarde maior, porque diz que, eu li uma matéria, tá, sobre isso, diz que eles queriam acabar logo com esse assunto, entendeu? Eles precisavam ter, parece que estava no meio de uma prefeitura difícil, né? Uma prefeitura que estava já com vários problemas, com crise econômica, periri, pororó. E aí meio que rolou um negócio assim, um acordão, tá ligado? Vamos fazer esse assunto passar logo, pra gente poder, né, reconstituir a cidade. E aliás faz parte da cultura de Chicago, né? A gente, no próprio livro, vai falar muito sobre assim, a cultura do povo local, entendeu? E envolve muito disso, entendeu? Sobre enchentes, eu moro em uma área de alagamento, entendeu? E aí eu esperei falar sobre isso para poder voltar nesse assunto, sobre as tragédias, né? Eu moro em São Paulo. Para quem morar também, eu moro próximo ao Rio Tamanduateí. E São Paulo, caiu uma gota, a gente já sabe, né? A cidade vira o caos porque enche de água em tudo que é canto, né? E assim, eu moro do lado de um rio, entendeu? Eu lembro de um alagamento em específico que teve há pouco tempo, uns 2 anos atrás, 2 anos, 1 ano e meio atrás, que foi assim, bastante pesado, próximo a uma favela também, muita gente perdeu coisa. Se eu não me engano, tiveram 3 mortos, que foi de Santo André, e aí veio parar, tipo, aqui perto da minha casa, sabe? As coisas assim. Então eu já acho um pouco mais punk, mas em contrapartida, eu acho que essa lore sheet, ela não lida tanto com os desastres corriqueiros. Ela vai lidar com coisas que são realmente históricas e que fazem parte da formação da sua cidade, entendeu?
Como infelizmente em São Paulo os alagamentos são corriqueiros, fica um pouco difícil você fazer, a não ser que você faça uma logística específica para os alagamentos de São Paulo quando você estiver jogando em São Paulo. Ou seja, vai ser anual, basicamente. Entendeu? Você é uma logística que você pode usar bastante. Eu acho que no nível 1 você joga em bote, no nível 2 você pode andar na marginal, enfim. Né? Mas assim, eu acho que não é o caso dessa lore sheet, porque ela fala um pouco sobre prédios históricos. Aliás, o alagamento de Chicago, voltando, né, para Chicago, o alagamento de Chicago foi o que causou a fundação do Loop. Quem ler o suplemento em inglês vai falar do L, né, o L. Tem essa gíria, que é o elevado, o Loop. Em Chicago não tem metrô subterrâneo, entendeu? Todo o metrô do sistema de metrô de Chicago é elevado por causa disso, entendeu? E aí, por causa disso, as escavações antigas, né, os túneis subterrâneos antigos estão abandonados e são largos Nosferatu. Foi interessante você falar isso, porque eu acho que a gente tem também que lembrar que a gente está falando de duas realidades muito diferentes. Aqui no Brasil a gente sofre de uma falta de infraestrutura muito sistêmica, né? E a gente está falando da maior cidade do país com maior relevância econômica, que é a cidade de São Paulo, sabe? Então imagina, se São Paulo é isso, o que é o resto do país, sabe? Tipo, eu fiz trabalhos em regiões, por exemplo, no interior do Piauí, que quando chovia, ainda mais que são regiões que não têm um regime de chuvas regular, quando chovia, eles tinham que passar um carro de sucção da prefeitura para tirar a água das ruas, porque senão aquela água ficava acumulada ali. Então, assim, eu acho que a gente, talvez lá eles não tenham um problema tão frequente com enchente quanto a gente tem, e talvez não seja uma tragédia cotidiana como pra gente é. Mas uma coisa que eu já vi em alguns lugares que eu percebi que parece ser um problema sério lá, é que justamente para prevenir enchentes, eles têm muitas estruturas de túneis subterrâneos onde essa água fluvial ela vai escoar sem afetar a superfície, e que acaba se tornando o lar de pessoas que não têm onde viver e acabam vivendo nesses lugares porque eles são muito, entre aspas, protegidos, e quando acontece isso, se não me engano, em Nova York, assim. Tóquio também é assim. Alguma outra cidade que eu não me recordo. Tóquio é assim. Mas para Chicago faria sentido também, porque Chicago foi construído numa área pantanosa, então seria meio lógico você elevar as construções, né? Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de entrar em um desses túneis lá de Tóquio. É muito profundo, gente. É gigantesco e ele é pensado exatamente para isso. Em dias de chuvas muito intensas e acúmulo muito grande de água em determinados pontos, eles construíram de tal forma que essa água vai escoar lá para dentro até que cesse e ela possa ser escoada da melhor maneira possível. É gigante e elas são construídas abaixo das vias. Isso aí é casa de isso aí é onde eles onde os kaiju. Oi? Aí depois o Godzilla ele tá falando de kaiju. Ah, tá. Então, eu acho que, fazendo um comparativo com o que eu já vi de arqueologia urbana de São Paulo, eu fiz um trabalho bastante intensivo ali na região de Pinheiros, e é hilário, né? Tipo, é muito entre aspas, mas a gente vê os esforços de tentar conter essas enchentes, porque ao invés de você cavar embaixo para a água passar e construir a cidade em cima, o que era feito era, joga brita, joga terra, asfalto. Alagou de novo, joga mais brita, mais terra e asfalto. Então, em São Paulo, a gente tem sucessivas camadas de impermeabilização até a gente começar a chegar ali no registro arqueológico antes da impermeabilização da cidade, sabe? Eu não sei em que momento eles pararam para pensar, nossa, não tá dando certo, mas eu sei que demorou, pelo tanto de camadinha que a gente vai vendo ali, sabe? Então, assim, eu acho que a estrutura da cidade definitivamente não foi construída para lidar com áreas de inundação. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco de engenharia. São Paulo não foi construída de nenhuma forma a respeitar o caminho dos rios. Não, porque não foi. O que tem de rua, o que tem de avenida, o que tem de bairro que foi construído em cima de córrego, não é. Não, gente, olha, para quem não mora em São Paulo, vocês não têm noção.
E a Tati falou, antes de eu passar pro Raga, a Tati falou do Pinheiros. Para quem não mora em São Paulo, a gente tem mandato sim, mandato não. A gente tem gente tentando limpar o Pinheiros, tentando limpar o Tietê, tentando limpar. O Maluf! Ah, porque esse rio vai ser navegado, não sei quanto. Não, gente, olha, isso aqui, todo mundo, viu? O tratamento que São Paulo tem com a rede fluvial, olha, vai longe, viu? Quando a gente começar a falar de lobisomem, a gente volta nesse assunto. A cidade de São Paulo não foi planejada de forma alguma. Tem um livro que, vou dar uma de historiadora nerd de novo, mas que se chama Romeu Estático na Metrópole, que é um livro maravilhoso, que ele fala justamente desse boom de crescimento que a cidade sofreu do nada. E os rios de São Paulo, eles eram rios, né, cheios de meandros, eles não eram fluxos. E aí o que fizeram, a cidade começou a crescer por conta de obviamente, água é um fator para você querer morar num lugar, para você não ter que se deslocar em busca de algo que é tão essencial. E aquilo começou a crescer em volta dos rios, e no fim das contas começou a não dar conta, então vamos retificar e criar um fluxo, só que num terreno que sempre foi alagado, que sempre foi inundado, sabe? Tipo, tinha tudo para dar errado, como a gente vê que dá ano atrás de ano. Até sabe? hoje. Até exato. Hoje. É querer ir contra a natureza. Você que tá aí perdido querendo passar pra frente, você que tá aí escutando perdido querendo passar pra frente, por que a gente tá falando isso? A gente tá falando isso porque você pode usar isso na sua crônica, tudo. Exato. Tudo pode ser usado na sua crônica, entendeu? Inclusive esses pequenos fatos que a gente está falando. E segundo, principalmente, volta na questão inicial do Raga, é não usar os desastres pelos quais as pessoas passam como algo para entretenimento, entendeu? Eu acho que se você faz isso, eu tenho uma ressalva muito forte, e já que a gente está num assunto que está afetando a sociedade. Gente, eu já falei, vocês têm que parar de chamar Moncaviana nesse canal. Eu tenho uma ressalva muito grande, que assim, eu acho que o que acontece na sua mesa é um problema seu, entendeu? A hora que você se reúne com os seus amigos e você vai jogar o bagulho, mano, morreu ali naquela mesa, entendeu? Então, você quer fazer o Waterworld em São Paulo? Faz, cara, faz, entendeu? Mas assim, a gente fala essas coisas principalmente porque existe uma cultura muito forte de a gente jogar RPG com pessoas que a gente não conhece de verdade. E quando a gente joga com pessoas que não são nossos amigos, não são íntimas, não são próximas de nós, a gente tem que respeitar quais são os limites dessas pessoas. Só que a gente não sabe quais são os limites dessas pessoas porque elas não são completas conhecidas nossas. Entendeu? Então, assim, a gente precisa passar uma régua no socialmente aceitável, no contrato social, tá ligado? Então, assim, quando eu falo, não usa o desastre corriqueiro, é porque você não sabe se a pessoa com quem você está jogando, que você não conhece, que não é uma pessoa íntima sua, passou por uma enchente, mas você não sabe que está jogando pelo celular, porque não tem um computador, porque perdeu o computador na enchente, gente. É só isso, gente. Só. Se você tá jogando com seus amigos, vai. Entendeu? Eu concordo plenamente, e eu ainda tenho uma ressalva a fazer esse sentido. 99,9% das minhas sessões de jogo são eu e o Daniel, que é o meu marido, só nós dois. A gente joga muito só nós dois. Por N motivos, a gente teve péssimas experiências em trazer gente para jogar com a gente, sessões que deram completamente errado, enfim. E eventualmente a gente precisa parar uma sessão e falar assim, olha, tal assunto me incomoda, da parte de um e da parte do outro. E pensa, a gente tem 8 anos que a gente tá junto, a gente se conhece bastante, a gente joga muito junto. Então eu acho que assim, é o que o Rafa falou, de que tipo, quer fazer na sua mesa, faça, mas faz um mínimo esforço de garantir que todo mundo tenha liberdade para falar, olha, para mim isso deu, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante.
E eu acho que tem uma diferença também. Enquanto a gente tá jogando a nossa mesa fechadinha na nossa casa, sem contar pra ninguém o que tá rolando, mesmo que seja tudo perfeitamente consensual, é ok. Mas aqui a gente tá numa posição que a gente pode estar influenciando outras pessoas. Tem outras pessoas que vão ouvir a gente falando. Então eu acho que é muito importante também a gente ressaltar essas coisas, sabe? É muita diferença de quem você é na sua vida privada e quem é a pessoa que você fala, que você mostra no público. Porque a gente tem que sempre pensar que a gente está falando para mais pessoas e que mais pessoas podem acabar sendo influenciadas pela nossa fala e podem acabar levando isso de uma forma errada. Então, por isso que eu acho que é excelente a gente ressaltar isso, sabe? Perfeito, Tati. Perfeito. Show de bola. No meu grupo a gente já nunca teve papas na língua. Nosso grupo hoje são 3 pessoas, a gente já passou por muitos problemas juntos nesse sentido de um grupo maior, né, do qual nós saímos, em que aconteciam coisas que nos machucavam, assim, coisas que eram pesadas mesmo, para um ou para outro, de mulher perseguida, de piada muito. Podemos continuar? Podemos, a gente a gente vai longe. Não, vocês querem agregar mais alguma coisa? Não? Não, eu acho que é isso. Tipo, a gente vai continuar dissertando sobre o mesmo tema, mas eu acho que é isso, sabe? Só cuidem do que vocês estão fazendo para você não estar ali, às vezes, ferindo uma outra pessoa que às vezes não vai se sentir à vontade para dizer que aquilo não tá legal para ela. E assim, pode parecer que é uma grande frescura o que a gente tá falando, mas isso vai fazer bem pro teu jogo. Vai fazer bem pro teu jogo. Quando você conhece melhor a galera e a galera conhece melhor você, o jogo de vocês fica melhor, velho. É isso. Beleza. Então, agora vambora. Desculpa, tem mais coisa pra largar e tem mais coisa pra queimar. Não, desculpa que o meu filho aqui tá gritando que tá na hora de... cair. Desculpa que ainda agora meu filho gritou dizendo que tá na hora de dormir. Sim, tá na hora, vai lá. Vamos lá. Agora, propriamente dito, nós vamos entrar no conteúdo da Lore Sheet. Então vamos a ela. Chicago sofreu e sobreviveu a vários desastres desde a sua fundação em 1833. Com frequência, o caos e a confusão gerados por uma catástrofe apresenta a cortina de fumaça perfeita para os vampiros se livrarem dos inimigos ou sabotarem as edificações de um rival na cidade. A mais famosa dessas foi o Grande Incêndio de 1871, começando pela Malkavian O'Leary, mais recentemente a inundação de Chicago em 1992, que foi atribuída a uma parede de túnel de serviços fragilizada que cedeu. Embora rumores entre os clãs sugerem que foi um ataque tremé aos Nosferatu vivendo abaixo do sol. Claro que os desastres também criam chances para os membros da cidade exercerem influência sobre os esforços de reedificação e reconstrução. Ao longo dos 2 últimos séculos, vampiros empreendedores esconderam refúgios debaixo de novos arranha-céus ou influenciaram os planejadores da cidade para adicionar ramificações extras de túneis de esgoto. Esse conhecimento pode também se aplicar a outros desastres de cidades, tal como o Grande Incêndio de Londres ou o terremoto de São Francisco de 1906. Então, é essa a proposta do que a Lore Sheet se oferece. Tati? Então, eu acho que sim. É sempre mais fácil lidar com desastres quando eles têm um distanciamento temporal maior. É óbvio, com pessoas que estão ali diariamente vivendo com problemas de enchente, é claro que mesmo uma enchente que aconteceu lá em 1992, onde muita gente podia nem ter nascido ainda, que teoricamente não deveria afetar, pode acabar afetando. Então é esse o cuidado que a gente estava falando até agora. Mas eu acho que é interessante eles pegarem fatos recuados no tempo, porque quanto mais distanciamento a gente tem, e aí a gente fala até da própria O'Leary, que a gente pode falar sobre ela hoje porque ela não está viva, dificilmente ela tem parentes que vão estar vendo isso acontecer agora, é mais fácil de você lidar e de você digerir. E obviamente a gente está aqui no Brasil falando de uma realidade que aconteceu literalmente do outro lado do globo, então é muito mais fácil para a gente lidar. Uma coisa que eu achei interessante... Sim,
além da questão, né, da empatia e tal, tem a objetividade histórica mesmo. Para você colocar em bolinhas, você tem uma... o fato já está acabado, entendeu? Então, se você colocar isso em bolinha dentro do jogo, fica mais fácil quando o fato já está consumado e acabado. A gente já vê as consequências do ato. Exato. Tem isso também. Mas eu acho interessante isso, sabe? Eles construíram algo, pro bem ou pro mal, a gente concordando ou não, aceitando ou não, que eles usam muito essa questão dos desastres de Chicago como uma ferramenta de movimentação da política e da sociedade cainita. E eles construíram isso de uma forma muito bem feita e de uma forma que ainda continua tendo impactos, que se você quiser seguir nessa pegada, a história de Chicago ela é recheada de fatos que você pode continuar fazendo esses links e mantendo pelo menos essa temática. Eu acho que talvez muito do que faz o Chicago by Night ser um dos by nights preferidos do pessoal tem a ver com isso. Tanto de você ter essa temática recorrente de uma movimentação social e de você ter uma sociedade cainita que não está ali tão estável. Tudo bem, a gente leva em consideração que o Loading teve ali um reinado longo, mas que a todo momento você tem esse reinado sendo colocado em risco, você tem essa pressão social acontecendo. Eles usam, além disso, eles usam movimentos de trabalhadores também, eu me lembro da Pullman, e eu acho que é isso, eles usam muito, e Chicago tem muito esse fator. Eu não sei se é porque a gente está pegando num recorte e prestando atenção, então a gente vai achar, ou se Chicago de fato tem uma ambição social grande, mas eu acho que isso acabou criando os ingredientes que eles usaram para criar um by night, bem ou mal, muito bem sucedido. Vai lá, Rafa. A Pullman foi usada em 1992, para quem não souber, foi uma movimentação sindical, uma greve que teve, acho que foi no começo do século XX, não foi? Sim, foi talvez no começo do século XIX, porque eu sei que a Pullman é de 1800 e alguma coisinha. Mas possivelmente, eu não sei. No Mundo das Trevas eu posso estar enganado, porque assim, eu não fiz anotação sobre isso, mas eu vi que eu estava lendo Chicago B1. No Mundo das Trevas eu acho que foi quando começaram as movimentações anarcos dentro de Chicago. Foi quando os anarcos começaram a chegar na cidade. Então é importante para entender o cenário atual dos anarcos, mas eu acho que em algum lugar lá para frente a gente volta aí. A questão sindical ela foi muito utilizada ali na guerra contra o Modius, que é o que faz ele acabar se exilando em Gary, porque ambos tentavam utilizar essa massa, entre aspas, de trabalhadores como influência, e aí o Loading acaba dominando isso para ele, através de um dos generais dele, e usando isso contra o Modius. Em resumo, muito bem resumido, assim. Boa. Então, é isso que acontece. O Loading ele resolve dominar a parte sindical, né, a força laboral da cidade, pelo outro lado, entendeu? Se por um lado ele tá do lado dos ricos, do outro lado ele pega o movimento dos trabalhadores. Então, e ele tem a polícia também. Então, assim, ele faz um cercadão em Chicago e ele fala que não é. O cara é bem absolutista mesmo. Ele não, os generais dele. Eu sempre falo isso. O Vamos avançar, meninos. Bom, vamos avançar, porque isso já é outra lore sheet que vocês estão comentando. Bom, o primeiro nível dessa lore sheet, o título é... Eu não pude estar aqui na lore sheet que Bom, o título desse primeiro lore sheet é Efeito de Trivialidade. O seu conhecimento sobre os desastres de Chicago é rocha sólida. Você sabe das datas e detalhes e escreveu listas sobre os fatos estranhos, mas verdadeiros sobre as tragédias. Adicione 2 dados às rolagens de erudição ou investigação concernentes ao assunto. Eu acho que essa lore seria perfeito para Elo. O que tu acha, Tati? Então, lendo ela, eu pensei nisso. E eu acho que eu já tô criando uma fama de quem vem aqui só pra xingar lore sheet, né? Mas hoje eu vou fazer diferente.
Mais ou menos, não prometo muita coisa. Mas eu vou te dizer que eu gostei muito desse nível 1. Eu acho que 2 dados, numa situação de nicho, por 1 ponto, isso tá lindamente equilibrado, sabe? Ele te traz um sabor, ele te traz essa imersão no que é a cidade de Chicago, no que é essa construção e reconstrução pós-desastre. E é um nível de lore sheet que eu acho que faz uma coisa que poucos fazem, que é trazer motivação para os personagens. Se você cria uma personagem que você pega uma lore sheet dessa, você já cria, sabe, você já tem um gancho para background, para motivação, para o que a personagem está fazendo ali naquele cenário e tal. Então eu vou ter que dizer que esse nível 1 é um dos meus níveis preferidos até agora de todas as lore sheets, assim. Boa. Incrivelmente. Rafa. Eu acho assim, o nível 1 ele representa bastante uma coisa que eu achei diferente nessa lore sheet. A gente repete, o Haga repete todo começo de episódio, né? O que são as lore sheets? Que são formas da gente ligar as personagens jogadoras ao metaplot do Mundo das Trevas. E essa lore sheet ela não trata do metaplot do Mundo das Trevas, ela trata do metaplot da cidade. Sim. Independente do Mundo das Trevas, ela está te ligando a Chicago, a história de Chicago. Entendeu? Isso eu acho muito bacana, cara. Se tem uma lore sheet que eu falo, deita em cima, estuda, para poder criar a sua própria, essa. Eu gostei muito dela. E eu gostei muito disso, né? Porque é o que a gente estava falando, que depois do incêndio, também depois da enchente, ficaram várias pontas soltas que até hoje discute-se que o que causou aquilo e tal. E daí ele fala, você estudou e o seu conhecimento sobre esses eventos é rocha sólida, e daí você tem essas incongruências dos eventos muito bem mapeadas nos seus estudos. Isso cria um link muito forte com o que foi construído de Chicago até agora. Então eu achei que ela se encaixa de forma muito bonita no que é o Chicago by Night, sabe? Ela é harmônica, ela é bonitinha de ver. Principalmente o nível 1. E daí a gente vai continuar, eu já vou dizer por que eu tenho essa preferência pelo nível 1. Então vamos ao nível 2 agora, cujo título é Ossos Antigos. As novas partes da cidade foram reconstruídas em cima das antigas. Talvez você tenha estudado os registros arquitetônicos, ou talvez os seus antigos refúgios estivessem a caminho da destruição. Parte deles ainda estão de pé, e você sabe como chegar até eles. Uma vez por história, você pode se esconder em um desses lugares para se livrar de um perseguidor. Eu achei esse nível muito direcionado para os Nosferatus, mas não é exclusivo deles. Então, não, eu acho que ele encaixa para qualquer personagem. Eu gostei porque ele cria esse link com o nível 1, então ele é uma progressão, ele é uma continuidade. Não necessariamente, mas você tem essa continuidade temática, pelo menos, que eu achei muito bacana. O que me incomoda é que você ter isso, literalmente não é quebrado para você precisar criar uma limitação. Então, eu não vejo por que colocar uma vez por história. Com 2 pontos, você compra um refúgio legal. O que você está fazendo aqui, na verdade, é criar opções de refúgios que não são tão seguros, que não são tão legais, que não são tão bacaninhas, mas que você tem a opção de se esconder neles. Então eu acho que essa limitação ela estraga, principalmente por conta disso, porque eu acho que como um nível 2, uma qualidade ali de 2 pontos, ela está perfeitamente balanceada, mas porque eu odeio essa mecânica de uma vez por história, uma vez por crônica, uma vez por quê? Eu tenho que acumular mana para poder usar as coisas que eu compro, sabe? Isso me incomoda, isso para mim é uma mecânica ruim, é uma mecânica que destrói a imersão, sabe? Porque tipo, o que te impede, como personagem, como ser vivente ou não vivente no caso, de você usar um benefício que você tem, sabe? Eu sei, eu conheço, eu posso correr para aquelas ruínas a qualquer momento. O que me impede de fazer isso porque eu fiz noite passada?
E essas coisas me incomodam. Mecanicamente me incomodam. Rafa? Eu vou oferecer um contraponto. Eu acho que esse tipo de. Essa vantagem, ela te dá um refúgio que, assim, é um pix, tá ligado? É um refúgio de uma noite que extrapola o que é um refúgio. Porque o teu refúgio, ele pode ser encontrado, o teu refúgio, ele pode ser atacado, o teu refúgio pode quebrar máscara. Tem um monte de pequenos contras que o mestre Glitterano vai usar quando você compra vantagem. Porque, gente, todo mundo sabe que é isso, tá? Você tem 7 pontos para você gastar em vantagens e antecedentes, que é para você dar coisa pro mestre tirar de você. Não é isso? É isso. Que é uma outra prática que eu acho detestável. Mas tudo bem. Mas, então, exatamente, então aí que tá. É para isso que você vai comprar essa vantagem, porque é essa vantagem que o narrador não vai tirar de você, porque foi atacado, porque foi derrubado. Porque se ele derrubar esse lugar que você usou, você vai descobrir outro, de outra história. Entendeu? Mas ele pode assim, argumentar que você foi perseguido, que você estava sendo vigiado, sabe? Eu acho que formas do narrador ferrar um personagem, o narrador ele é Deus naquele cenário, sabe? Ele vai conseguir. Sempre vai ter. Mas eu acho que o que é o cerne dessa lore sheet é que sempre tem outro lugar. Você conhece a cidade como eu estava falando. Você é aquele cara que vira uma esquina e de repente, quando você está sendo perseguido, você vira uma esquina e de repente você não está mais lá. Entendeu? Por quê? Porque você sabe que tem um duto de esgoto. Você sabe que naquele hotel antigo tem uma câmara paralela à parede e que lá você pode, que era uma corrente de duto de ar, e você pode se esconder naquele lugar por uma noite. É isso, entendeu? Sempre tem outro lugar, sempre, entendeu? E aí esse negócio do uma vez por história é a limitação que é o contrato que você faz com o narrador de que você não vai abusar dessa vantagem, entendeu? Desse pix, entendeu? Porque você pode ter esta vantagem e ainda o seu refúgio. O seu refúgio é um lugar mais estável. É um lugar onde você vai deixar as suas coisas. É um lugar que você pode de fato administrar, entendeu? É ali que você vai brincar de Age of Empires. Sim, nesses lugares não, porque não é um lugar seu, qualquer pessoa. Entendeu? E aí o contrato social que você tem com o seu mestre é o seguinte: eu conheço vários lugares da cidade que eu posso me esconder por uma noite e eu vou usar, mas eu não vou abusar, entendeu? E aí a dica que eu dou tanto para jogadores quanto mestre é não levar tão ao pé da letra essa coisa do uma vez por história, uma vez por crônica, uma vez por sessão. Ah, tá. Você pode voltar no mesmo lugar, na mesma história. Ou melhor, você pode usar essa mesma vantagem, só que em outro lugar, dentro da mesma história. Só que o mestre tem que começar a ficar atento se isso não está sendo abusado. Sim. Entendeu? Que aí na hora que ele começa a ficar abusado, aí você começa a chamar a atenção da Segunda Inquisição. Aí aquele prédio antigo que você conhecia da Cidade Velha, ele é demolido, ou ele é tombado, ou novas pessoas vão se mudar para lá, entendeu? Mas por quê? Por culpa tua, porque você está usando esse lugar. Tá exagerando. Se você vai toda hora. Então, se você vai toda hora naquele lugar, você vai atrair atenção uma hora. Entendeu? Sim, então, mas eu acho que ter isso é muito melhor. Entende? Tipo, use com parcimônias. Não. Em vez de uma vez isso como limitação, sabe? Use com parcimônia, porque você pode começar a chamar atenção para esses lugares, sabe? E tipo, ter este acordo estabelecido. O que eu não gosto é de você usar o 1 por história, porque você está engessando algo que não é realista. Eu acho que assim, tem o que é regra e tem o que é interpretação da regra, entendeu? Sim. A gente é velho, a gente já tá estourado de RPG, entendeu?
A gente sabe que a gente ignora a regra, a gente usa a regra que a gente quer, a gente Pelo vai bem no da livrinho, narrativa. a Eu gente sei muito traz- bem disso. Exatamente, pelo bem da narrativa, assim, entendeu? Então não é uma coisa assim, tipo, você já fez o seu uso por estoque. Estamos on? Vou já checar. Que deu uma travada geral no foi o Discord que travou tudo. Tive que iniciar a máquina de tão bronca que deu. O nome do arquiteto que eu falei, que cita no Hacking, se chama Andrew Guilford. Eu não sei se ele é um arquiteto de verdade, mas eu sei que tem bastante dessa coisa da arquitetura de Chicago. Uma coisa que eu descobri recentemente é que a família do Sable é uma família real também, importante na história de Chicago. E foi, tipo, aleatoriamente participando de um congresso sobre arquitetura de Chicago, por sinal. Eu assisto bastante os congressos do CAC, que é o Chicago Architecture Center. E daí, aleatoriamente, alguém comentou que tal casa foi da família do Sable. Eu falei, oi? Gente! Ó, só pra avisar que a gente já tá on. Olá de volta. Olá de volta. Eu quero fazer uma pergunta, já na volta. Em que mundo você vai compartilhar uma live com uma pessoa que acompanha o Chicago Architecture Center? Não, é só quando a gente tá com a Tati, mano. Então, eu acho que eu não falei pra vocês. Vocês sabem que eu sou fotógrafa, historiadora e arqueóloga, né? Mas eu também sou estudante de arquitetura, porque eu tenho fogo no... né? Na bacurinha. Exato, eu não consigo sossegar o rabicó. Bom, meninos, voltando aos comentários, onde é que vocês estavam antes de eu cair? Então, o Daniel falou que ele acha que ele não ouviu nada do que eu falei. E daí vocês decidem se vocês querem que eu jogue bosta no ventilador de novo ou não. Joga, pequena, manda bala. Né, já que a gente ganhou uma segunda chance, talvez a gente deva repensar. Manda Não, eu tava falando dos narradores, né? Que eu tenho visto muito isso, narradores que ou eles dizem que não usam regra de ouro, não, isso tá no livro, mas eu acho que muitas vezes a gente falha em perceber que a gente lê as coisas e a gente interpreta e depois a gente esquece do que a gente leu, então não necessariamente a gente tá jogando o que o livro tá dizendo e tipo, tá tudo bem, sabe? Eu jogo assim, a gente modificou o sistema e a gente joga um caos, mas as pessoas não admitem. Então, assim, pra mim, se tá escrito lá uma vez por história, uma vez por crônica, eu vejo que vai ter muita gente que vai levar isso a ferro e a fogo. Sim. Sabe por quê? Porque sim. E a outra coisa é que eu tenho visto narradores que às vezes não são flexíveis, sabe? Se a gente tem uma ideia diferente que vai destruir ali o caminho que a crônica que eles planejaram deveria seguir, não serve, sabe? Tipo, não, você não vai fazer porque você não tem, você não chega, você não sabe. Ou então dá rage kit e fala, não, esse não era o caminho que a mesa era pra seguir, eu tô saindo, sabe? Tipo, experiências reais acumuladas ao longo do tempo aí desses meus 5 anos de RPG. Então, assim, eu acho que é por isso que talvez esses termos me incomodem, sabe? Porque ou você tá ali tendo o peixinho do mestre, que tipo, você tá no meu aquário, você vai nadar na direção que eu quero, ou então você tá ali sob os auspícios de um mestre que acha que tá jogando rígido o livro, mas não tá, e se tá escrito ali, aquele trecho ele vai levar a risca, sabe? Eu acho que falta uma flexibilidade, uma disposição para querer criar uma história junto, ao invés de querer mandar no mundo, sabe? Porque o mestre tem poder ilimitado, sabe? Caiu um meteoro, morreu todo mundo. É uma coisa que a gente brinca muito aqui. E o mestre pode fazer isso, sabe? Mas, tipo, é o que a gente quer mesmo? É o que as pessoas estão querendo jogar e se reunir para fazer? Então, sabe quando isso vai ser acertado? Quando você criar teu próprio grupo, caralho! Para de criar grupo aleatório! Na realidade, deixa eu fazer uma interferência agora. Na realidade, ainda é aquela concepção de que o narrador é que é o ser supremo no grupo. Ah, não. Mentira que ele caiu. Não, eu tô aqui, gente. Oi. Estão escutando? Ah, tá. Não. Ótimo. Tá. Pois é. É porque entrou uma aranha padrão na transmissão e atrapalhou a chamada. Sim, só voltando. É porque
ainda há aquela concepção de que o narrador é o ser supremo do grupo. Não, gente. O narrador, ele tem uma função ali de ajudar a contar uma história, mas a história em si, ela é contada por todos, e ninguém é melhor do que ninguém naquela roda. Por que ninguém é melhor do que ninguém naquela roda? Porque está se lidando com algo precioso para qualquer um que está naquela roda, que é o tempo. A gente precisa valorizar o tempo de todos que estão ali. E esse ato egoísta de você querer determinar o que acontece ou não acontece, não é legal, não recomendo. Se você sentir que isso está acontecendo, pede para parar e bora conversar. A gente não está sendo pago para isso, né? E a questão é a seguinte, ó, somos adultos. O Haga falou, mano, pegou um ponto visceral. Somos adultos, não temos tempo. Não temos tempo. Nosso tempo é dinheiro quando você é adulto. Então, se você está escutando, você ainda é moleque, valoriza, entendeu? Porque quando você é adulto, o seu tempo tem preço, entendeu? Até o seu tempo de descanso, entendeu? Então, assim, é o que você está escolhendo gastar o seu tempo livre, sabe? Isso para mim é valioso demais, cara, porque quantas horas livres de verdade a gente tem no nosso dia, sabe? Exato. E eu vou bater nessa tecla de novo. Essas coisas elas são acertadas quando não é no primeiro jogo de Discord que você vai entrar com a galera aleatória. Você vai ter que descobrir qual é a sua galera, onde é que você vai encaixar. Onde você se sente mais confortável. E não, que você consegue sentir que é um grupo. Não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Cabe a cada um ir sondando e enxergar se aquele espaço é seu ou não. Se não for, parte para outro. Parte para a próxima, exatamente. E com isso passemos para a próxima. Mas, só para arrematar o nível 2 que foi cortado no meio do caminho, assim, gente, não levem mesmo a ferro a fogo em todas as lore sheets. Esse negócio de uma vez por crônica, uma vez por história, uma vez por sessão, entendeu? Sejam maleáveis, tanto os narradores quanto os jogadores em relação a isso, porém não abusem, entendeu? Entendam que você jogador, tá abrindo mão da sua capacidade genial, que só você acha que você de fazer um personagem super condado e que vai vencer a história, que ninguém tá querendo vencer. Você vai abrir mão desse seu direito de fazer o jogador supremo para fazer uma boa história. E o narrador, ele tá desistindo da capacidade dele de jogar um meteoro na tua cabeça porque ele quer contar uma boa história, entendeu? A gente tá cedendo tempo para contar uma boa história. É isso, gente. Joguem. E tem mais uma coisa que eu queria falar em relação a isso, que eu dei uma bugada, lembrei. Eu acho que tudo depende do tipo de jogo que você tá jogando. Sabe, eu e o Daniel, a gente costuma experimentar muito, então a gente pega às vezes um jogo em que os segredos, em que manter a sua família escondida e as suas tradições é aquele clima de neurose o tempo todo. No outro jogo que a gente joga, existe uma lei na cidade em que as famílias dos membros estão protegidas e que é um crime interferir com elas. Então, assim, eu acho que tudo depende do quão relevante aquilo é na história, porque muitas vezes você ter um refúgio secreto para se esconder toda noite, honestamente, tanto faz quanto tanto fez, sabe? E eu acho que isso dá um flavor pro personagem, sendo que não necessariamente isso vai quebrar a história, além de tudo. Eu acho que tudo depende do tipo de história que está sendo contada e do tipo de narração que aquele narrador... do tipo de coisa que é um problema que aquele narrador criou para aquela história. Bom, então vamos avançar aqui depois desse momento de reflexão bastante frutífero, diga-se de passagem. É legal trocar essas ideias. Essa live hoje, né? Nível 3. Eu pensei que eu ia ser super neutro, mas tá sendo legal. Nível 3. Sobrevivente da Noite do Demônio. Você viveu através do grande incêndio e da Noite do Demônio e pode ter participado nos expurgos de Lodin. Uma vez por história, adicione 3 dados a uma rolagem social envolvendo uma outra pessoa que sobreviveu ao incêndio ou a cria dela. Tati, o que tu achaste? Eu achei meio fortinho esse nível. Então, na verdade não. Não?
Eu tenho algumas considerações sobre esse nível. O primeiro que a gente está falando, se a gente está falando da Noite do Demônio, a gente está falando de uma noite que aconteceu em 1871. Se a gente está jogando V5, pressupõe-se que a gente está jogando uma coisa mais recente. Então a gente está falando de uma pessoa que já é meio antiguinha ali. A gente está falando de uma ancila. Certo? Ou a matemática me pegou pelo pé de novo. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Tá. De ancila para ancião. Ou ancião, se duvidar. Sim. Porque, a gente tá falando, olha os personagens que estavam presentes ali na época. O Lodin, o Khalid, a Nyanga, são esses. Exato. Entendeu? A O'Leary, que já morreu. Mas assim, eles são personagens velhos. E mesmo o Jason, né, que é a cria do Larry, mas ele também não é novinho, pelo que eu me lembro. Eu acho que ele é depois dessa época. Porque eu acho que a linhagem um pouco depois, com certeza, mas... É exterminada na Noite do Demônio e depois o Larry começa a pintar o Jason. Eu acho, não tenho certeza. Não sou honoris causa no Jason. Enfim, a gente tá falando de 3 dados num nicho muito fechado. A gente tá falando de uma pessoa que sobreviveu ou da cria de uma pessoa que sobreviveu, sabe? Aquilo... Basicamente você está dizendo, você ganha 3 dados com uma pessoa para a qual aquele assunto já é relevante. E daí, entra os meus problemas em de que as coisas têm que fazer lógica e têm que fazer sentido. Me incomoda o fato de que se você ter sobrevivido e tá conversando com uma outra pessoa que sobreviveu ou que tem ali histórias próximas, né, de um ancestral que sobreviveu e tal, essa vantagem ela não devia ser mútua? Sabe, você está tendo uma vantagem sobre os outros por algo que aquela pessoa também viveu no caso de uma outra pessoa que sobreviveu, sabe? Tipo, eu acho que seria muito legal se ela, ao invés de criar uma vantagem, você ganha 3 dados e uma rolagem social com outra pessoa, você usasse esse vínculo, esse momento em comum que vocês tiveram ali, ou que você teve com a pessoa que criou a outra, para criar algum tipo de vínculo, algum tipo de aliado, algum tipo de contato, sabe? Tipo, você construir relações ao invés de você criar uma vantagem. Mas daí é a minha leitura em cima do que eu faria com esse nível da lore sheet. Eu acho ele legal, eu acho interessante, mas eu acho que são 3 pontos que você gasta para ganhar 3 dados em um nicho restrito. Sendo que você já é uma pessoa antiga o suficiente para ter aquela influência ali já intrínseca à sua idade. Rafa? Eu já não gostei, ponto. Porque assim, o texto ele implica que você é um sobrevivente da Devil's Night e mano, você não é, ponto. Entendeu? Se você tá fazendo um personagem de V5, você não é um sobrevivente da Devil's Night. Ponto, acabou. Entendeu? Tipo, então isso aqui é o quê? Uma vantagem pra NPC? É uma lore sheet? Tá mais com cara pra montagem pra NPC mesmo. Que é uma outra coisa que me incomoda quando a gente olha as fichas dos personagens do Chicago by Night, que nenhum deles tem lore sheet uns dos outros, sabe? Em que universo isso é realista? Eu até entendo que... Então, pois se eu entendi deste fato que a lore sheet seja uma coisa para personagem de jogador, porque assim, pressupõe-se o protagonismo, entendeu? Sim. E aí quando você pressupõe o protagonismo, você consegue até justificar aquela coisa que você falou sobre a tua personagem ter vantagem sobre outra pessoa que também viveu e passou pela mesma coisa. Então, assim, mas você tem vantagem em relação a ela, por quê? Porque além de você ter passado pelo mesmo que ela, a história é sobre você, não é sobre aquela pessoa. Sinto muito. Mas aí você tá usando tipo, a força do protagonismo e não a força que faz o personagem ser protagonista. Não sei se você conseguir ser entendida, sabe? Tipo, por que o seu personagem é o protagonista? O que faz dele, sabe? Se você só se basear no fato de, ele é o protagonista e pronto, ele vai ser um protagonista fraco. Não. Eu tô falando no sentido assim, a mecânica, ela vai trazer assim, o protagonismo do personagem
independente da gente justificar, da gente transformar isso no fim e o meio, entendeu? Uhum. É inerente ao sistema que o personagem jogador ele vai estar um pouco acima do personagem de mesmo nível, da mesma idade, da mesma geração, que seja um NPC, entendeu? Sim. Mas de qualquer forma, eu acho que o pressuposto dessa lore sheet é impraticável, entendeu? Você não vai fazer um personagem de 200 anos e outra, sei lá, tipo, eu não sei como é que as pessoas estão usando as lore sheets na prática, dentro das mesas. Mas assim, eu pelo menos eu tento fazer com que elas sejam mais ou menos lineares, entendeu? Então, vamos lá, eu tenho uma personagem que eu comprei no nível 1, eu tenho um conhecimento teórico sobre as catástrofes, eu tenho nível 2, eu tenho um conhecimento prático sobre as catástrofes, afinal de contas eu conheço os futuros, eu conheço a arquitetura da cidade, eu visito esses locais, eu uso isso com minha vantagem. No terceiro, eu sou uma criatura de 300 anos atrás. Não, eu não sou, porque lá no começo eu sou um personagem básico e assim. Gente, eu fui feito em 1990, eu fui abraçado em 2015 e eu tô aqui. Então como é que quando eu evoluo, vamos lá, eu fiz a minha personagem, comprei o nível 2 e agora eu tenho aí 3 pontinhos sobrando, eu vou comprar o nível 3. Automaticamente virou um acento, né? Então eu vou ter que adaptar esse texto, vou ter que adaptar o pressuposto desse nível para que caiba dentro da prática da minha personagem. Então eu sou uma pessoa que tem que, além do conhecimento teórico e do conhecimento prático das catástrofes, neste nível eu tenho um conhecimento de quem são as personagens protagonistas dessas catástrofes, e aí eu ganho alguma vantagem em relação a elas. Ok, podemos conversar que é assim. Eu já mudei o pressuposto, entendeu? Eu acho que ficaria muito mais coerente com a lore sheet como um todo. E aí a gente vai pro segundo capítulo do porquê que eu não gostei, a mecânica, ponto. Aí eu vou ter que dar ou seja, eu não gostei de nada, amigo. Eu não gostei de nada. Vou apagar isso. Beleza, vamos então avançar pro nível 4. Herói local. Você ajudou a reconstruir após a catástrofe, ou foi um dos salvadores na cena, e as pessoas se lembram de você afetuosamente por isso. Uma vez por história, você pode alavancar essa boa vontade para persuadir a opinião mortal para o seu lado de uma questão, garantindo a você influência boa vontade 5 por uma única sessão, uma vez por crônica. Nesse finalzinho eu já senti a Tati se tremer na base. É ruim! e não só por causa de uma vez por crônica, ou uma vez por sessão na crônica, enfim, sabe? É ruim, porque se você é alguém que é um herói local, que salvou uma galera, que ajudou a reconstruir um lugar, e aí eles não se prendem especificamente às 2 catástrofes que eles colocam no início, por que eles só vão te admirar uma vez por sessão? Se você tem esse status, essa influência 5 entre aquelas pessoas, não abuse, que você vai manter. As pessoas já te dão look-up, sabe? As pessoas já te admiram pelo que você fez. Por que eu só vou poder usar isso uma vez por sessão, uma única sessão, uma vez por crônica, sabe? Não bate com o que o personagem é. E eu acho que essas coisas, elas destroem sabe, a construção do personagem. E eu não gosto por isso. Esse nível 4 pra mim, tipo, cara, por que não? As pessoas daquela região ali te admiram. As pessoas afetadas por determinado coisa admiram você pelo que você fez. Elas vão estar ali dispostas a te dar uma ajuda, te dar uma mão, te ajudar a mudar uma opinião a qualquer momento, sabe? Desde que você não comece a forçar elas a fazer isso contra a índole. E daí é como funciona a presença, por exemplo. Porque a verdade é, se eu tô ali gastando 4 pontinhos numa vantagem
pra tela entre mortais, gente, presença 1, 2 vai fazer isso já, sabe? Perfeito. Rafa. Eu gosto do texto dela. Eu gosto do pressuposto, já que eu detestei o pressuposto do anterior. Eu gosto do pressuposto dela. Aliás, foi lendo este nível, foi o nível que eu li e eu pensei numa personagem, entendeu? Eu pensei numa personagem que de repente fosse, sei lá, um bombeiro, que fosse um policial ou uma professora que salvou uma criança de um desastre, sabe? Essas histórias que a gente tem na mídia de heróis ocasionais, assim, sabe? Os heróis que acontecem. E aí eu acho bacana, e eu vou voltar no que eu disse lá no 2, sobre não levar ferro a fogo. E aí eu vou entender o seguinte, que você vai usar essa influência uma vez por sessão, por uma sessão, uma vez por crônica. Isso não quer dizer que as pessoas te desconhecem depois disso. Quer dizer que você não vai usar mais isso, porque senão você vai começar a causar riscos para máscara, você vai começar a atrair a segunda inquisição, você vai atrair uma equipe de reportagem para você, entendeu? É esse tipo de coisa, assim, entendeu? Não toda vez que tiver essa mecânica de eu usar uma vez por história, uma vez por rodada, uma vez por não sei o que lá, pensa assim, você usa uma vez por história, por sessão, com impunidade. Depois disso a gente começa a conversar. Entendeu? E aí eu já começo a ver jogo. Entendeu? Depois que você falar isso, eu vejo com melhores olhos essa mecânica, mas ainda assim eu continuo tendo algumas reservas. Porque Beleza. aí você começa a trabalhar, sabe? Porque como um jogador administrar as vantagens que ele tem, sabe? Tipo, eu vou usar isso, mas ela vai me causar problemas. Eu preciso usar isso para resolver esse problema? Ou será que eu posso resolver isso de uma outra forma? Se essa for a minha única escolha para resolver esse problema, eu vou usar, só que aí fudeu depois. Que é um pouco... gira um pouco em torno daquela mecânica que já existe do sucesso confuso. Só que aqui não tem rolagem, né? Você tem a vantagem lá, seca, entendeu? E aí você escolhe usá-la ou não usá-la. Se você usar, você usou. Foi bem sucedido no uso desta vantagem, mas tem um custo, entendeu? Perfeito. Aí eu acho que já começa a ter jogo. Mas eu acho que influência 5 é salgado, né? Mas é entre mortais de uma região específica, que viveram não evento é assim, específico. Mortais. Você é a Lady Gaga entre os mortais. Entendeu? Não pode ser a Anitta, não, pô. São essas extrapolações. As pessoas te admiram pelo que você fez, mas elas vão realmente sair do caminho delas e colocar a vida delas em risco para fazer o que você sabe? Eu acho que são essas sutilezas. Depois que você falou isso da mecânica de ter um custo e tal, eu achei mais interessante, mas eu gostaria mais que viesse escrito dessa forma, sabe? Use com cuidado, senão você pode acabar perdendo. Porque, por exemplo, como a gente sempre usou mentor, sabe? Não abuse do seu mentor, senão ele vai te dar um pé na bunda. Ele vai se cansar da criança da noite mimada, sabe? Aliás, pra quem é jogador de longa data de Vampiro, isso é um imperativo, assim. Isso é uma regra não escrita. Não abuse das suas vantagens. Você só tá então, acho que enquanto você continuar devolvendo para aquela comunidade... Beleza. Bom, deixa eu avançar aqui, senão vocês não param de falar. Opa! Falou a maior verdade dessa sessão foi isso. E o nível 5 desta lore sheet é Mestre de Marionete. Você foi um dos principais orquestradores de um desastre. Trabalhe com o narrador para determinar como você esteve envolvido e quais foram os resultados. Quais eram os seus objetivos? Quem morreu como resultado? Quem sabe que você estava por trás da tragédia? Quais são alguns dos rumores em torno dele? O que você ganhou com isso? Tati.
Ou seja, sente com o seu narrador, jogue uma crônica inteira para você ganhar uma vantagem de 5 pontos. A sensação que eu tenho é, eu não sei o que eu vou criar como nível 5, toma de presente, ferra seu narrador, entendeu? E sejam felizes, porque essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que é um pressuposto muito legal para você ter in-game. Talvez se você comprasse isso como uma garantia de que você poderia colocar isso em prática em algum momento, enfim. Isso me lembra, inclusive, uma situação que eu já joguei, que a minha personagem resolveu, vou juntar uma galera e vou matar geral e vou sair impune, sabe? E foram meses e meses e meses de planejamento até que isso desse certo. Na prática é isso? A gente mexeu o mundo, a gente destruiu pessoas, a gente promoveu uma catástrofe e a gente saiu impune e teve influências e teve desenrolares no final? Sim, mas isso foram jogados em horas de jogo. Eu acho que você jogar isso como uma vantagem de nível 5 para você comprar numa lore sheet, você tá dando um trabalho que é ingrato pro mestre e que, cara, muitas vezes ali falar as consequências que isso teve, as pessoas que morreram, você tá pegando e fazendo com que o seu mestre tenha que te revelar uma galera de coisa da crônica dele que de outra forma você não saberia. Sabe, eu vejo esse nível 5 com muito cuidado, na verdade, sabe? Pra mim, o nível 5 é uma ideia de crônica e não uma vantagem. Boa. Basicamente, acho que é isso. Rafa? Não necessariamente sobre o nível 5, mas sobre a lore sheet em geral, e aí já englobando o nível 5, eu acho que houve aí um desvio de finalidade. Porque, assim, os fatos nos quais essa lore sheet se embasa são momentos em que acidentes aconteceram, ou acidentes, né? Acidentes aconteceram ou foram acontecidos e os membros se aproveitaram disso, entendeu? E não tem em nenhum nível tem algum tipo de vantagem para você se aproveitar de uma situação que você não causou ou para você ocultar a sua participação em um desastre. Entendeu? Nossa, perfeito, Rafa. E eu acho que faltou isso, sabe? Você recebe 2 dados para ocultar a sua participação. Você ganha 2 dados em demolição. Você ganha contatos entre a equipe de esgoto da cidade. Sei lá, qualquer coisa desse tipo, sabe? Eu acho que faltou esse tipo de coisa. Então, se eu for tirar o nível 3 que eu detestei, vai ser para colocar alguma coisa nesse nível. E se eu for reaproveitar essa questão completamente subjetiva no nível 5, vai ser para isso, entendeu? Como é que você causa acidentes ou como que você se aproveita de acidentes que você não causou para sua vantagem, entendeu? Aliás, aí, ó, nível 3 e nível 5, é isso, entendeu? Nível 3 você se aproveita de um acidente que você não causou, de um desastre que você não causou, para ganhar uma vantagem qualquer. E no nível 5 você aprende a causar acidentes e ocultar a sua presença desses acidentes. E aí fica para vocês criar essa mecânica. É isso, lição de casa. Eu aprovo essas alterações aí. Putz, porque pelo amor de Deus, não, realmente. Não tá tido. A gente tá criando lore sheets aqui, viu? Mas o meu intuito é esse, as pessoas. Olha, eu vou soltar uma para vocês. O dia que a gente, enfim, consumir todas essas lore sheets, eu proponho da gente começar a construir lore sheet ao vivo. Começar? Oi? Eu já tenho algumas aqui. Mas enfim. Até chegar lá. Mas enfim, vamos agora às considerações finais. Tati, algum comentário geral sobre tudo que a gente viu? Cara, eu acho que, por pior que possa parecer, ela é uma lore sheet que ela é temática e ela é legal. E é o que a Rafa tinha falado. Ela é uma lore sheet que te devolve para a cidade, sabe? Ela te insere na história de Chicago e ela te permite
obviamente a gente está falando de desastres, então é um assunto delicado, mas a gente também está falando de Mundo das Trevas. Acho que permite uma viagem histórica pelas partes não tão bonitas dos acontecimentos. O que é legal. O que é legal para uma lore sheet, eu gosto quando elas são temáticas e quando elas têm ali um fiozinho condutor, o que a gente tem pelo menos no nível 1 e nível 2. É o que eu tinha falado antes, eu acho que é uma cidade que, pelo menos no mundo das trevas, a sociedade cainita, ela é ali forjada em revoltas, em sangue e desastre, então se a aventura que começa em Gary, a gente tem o nome de Forged in Steel, se fosse para criar algo relacionado a Chicago, eu criaria algo como Forged in Chaos, ou em sangue, ou em tragédia, ou algo do tipo, porque essa é uma sabe, uma temática muito recorrente, sabe? E eu acho que essa lore sheet, ela traz isso. Ela é tipo o puro suco do Chicago by Night, em alguns aspectos. O que eu acho bem legal, sabe? Eu pensando nisso, eu penso que é difícil acreditar, por exemplo, num acaso, sabe? Olha, vamos aproveitar uma oportunidade. A gente tem ali os dois eventos que eles citam, principalmente, com momentos de mudança radical na cidade. O primeiro que você tem a ascensão do Loading, que é o que dita o que o Chicago by Night é, basicamente, ali desde o início. E daí depois a gente tem esse evento, entre aspas, que deu errado, impactando fortemente o coração da cidade, como um dos fatores de queda do príncipe. Então eu acho que é isso, sabe? Eu tenho dificuldade de acreditar que isso foram acidentes, e eu acho que eu trabalharia, obviamente, né, cuidando de toda essa questão de sensível, de com quem está jogando, de como a gente está trabalhando essas questões, mas eu trabalharia muito mais com os membros ali diretamente, agindo por trás disso, para que essas oportunidades fossem criadas. Rafa? Eu vou tentar uma interação aqui, uma coisinha diferente. Já que eu falei da lição de casa, e eu sei que vai ter uma galera que vai escutar e que vai assistir pelo YouTube, pela vermelhinha. É bem mais por lá do que por aqui. Então, deixa pra gente no comentário, primeiro, o que vocês acharam dessa última sugestão que eu fiz sobre causar acidentes, sobre ocultar a presença de membros nos acidentes causados, inclusive você mesmo. E segundo, acidentes históricos dos lugares onde vocês moram, sejam, mas assim, não é, na semana passada caiu a ponte aqui, não, são coisas que causaram, que fizeram história na cidade de vocês, que tiveram porque efeito eu tô de ligado, longo prazo. Exato, e aí vocês tentam ver qual foi a consequência desse acidente, como afetou a história da tua cidade, entendeu? Porque esse é o caminho que vocês vão usar para criar a lore sheet do by Night de Piraporinha de vocês, entendeu? Eu sempre faço essa referência do Piraporinha by Night, que o jogador de vampiro, ele é tarado para fazer o jogo na localidade que ele nasceu, e às vezes são lugares que são remotos, né? Não são lugares em que você pensa que vai acontecer uma história de vampiro. O próprio Belém by Night. E antes eu meio que condenava isso, mas hoje eu apoio integralmente, faz o Piraporinha by Night aí, né? Só que deixa no comentário esse tipo de qual foi o acidente, né, o desastre natural ou não tão natural que moldou a história da sua cidade, da sua localidade, do seu by Night, e que você usaria para fazer a lore sheet, por exemplo. Boa. Entendeu? Proposta, excelente. Então, galera, deixem nos comentários que eu vou trocando ideia tanto com a Tati como com o Rafael pra gente talvez fazer um spin-off sobre essa lore sheet em algum momento. Sendo assim, galera, A primeira lore sheet que tem spin-off.